Oi, pessoal, tudo bem? Que maravilha! Nós voltamos aqui para a Prosa com o Bertaglia. E hoje vamos falar de um tema que é um tema bastante interessante, de novo, né? Aliás, as prosas aqui têm sido bastante interessantes. E nós vamos conversar sobre o futuro da área de compras, tendências e desafios. Com as compras e aquisições tornando-se mais globais nesse mundo globalizado que nós vivemos e, logicamente, interconectadas, as organizações elas enfrentam uma série de desafios, incluindo sustentabilidade, mudanças climáticas, variações de moedas, nós não podemos deixar de falar de câmbio aqui, os riscos geopolíticos e também os riscos de eventos de saúde, como esse que nós estamos vivendo nesse momento aqui, que é a pandemia do Covid-19. As empresas e as suas cadeias de suprimentos são extremamente complexas e cada vez mais ficam e aumentam essa complexidade, principalmente alguns segmentos. Basicamente, todos são complexos, mas alguns são mais que outros. Aqui, exemplificando o mundo do segmento químico, fabricantes de remédios, automóveis, tecnologia, e isso acaba gerando uma vulnerabilidade bastante grande. As empresas estão tentando fazer uma avaliação completa de seus riscos de fornecimento. Aqui nós estamos falando agora de suprir, de fornecer, dos fornecedores, e a aquisição é um ponto fundamental. Comprar é um ponto fundamental. E as empresas elas estão gerenciando esses elementos de uma maneira mais criativa. Estão buscando maior transparência no relacionamento com seus fornecedores mais próximos e elas têm também tentado conhecer, inclusive, essas camadas ao longo da cadeia de valor. O que eu costumo dizer é o cliente do cliente ou o fornecedor do fornecedor, dependendo do lado da cadeia que nós enxergamos. E a continuidade de negócios assumiu um significado bastante importante nos dias de hoje, projetando contingências não apenas orientadas às paradas de fábricas e fornecedores, mas também para os países. Vejam bem, contingências para os países inteiros que venham a ser inacessíveis. É o caso de um lockdown, por exemplo. E para refletir sobre esse assunto e prosear comigo, eu tenho aqui o privilégio de trazer para papear e prosear o Fernando Purves. Oi, Fernando, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui. A gente que se conhece há uma longa data, bastante tempo, desde a época de Unilever, depois fomos contemporâneos lá na HP. Fernando, meu amigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Bom dia, Paulo. Tudo bem contigo? Bom te ver, realmente bom te reencontrar depois de tanto tempo. É um prazer estar aqui no Prosa com Bertaglia. Parabéns pelo canal muito bacana. Tive a oportunidade de ver alguns vídeos e fico muito feliz por participar, ainda mais com um tema que eu gosto tanto, né? Que é tão apaixonante, pelo menos sob a minha perspectiva. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha paixão com todos os amigos do canal. Olha que bacana, Fernando. Fernando, vai ser um bate-bola aqui, né? Como é uma prosa, logicamente, eu vou deixar você falar um pouquinho mais, porque se não toma cuidado, Paulo Bertaglia, né, acaba tomando o tempo do meu amigo Fernando Purves. Mas o Fernando, dentro da característica, você tem uma larga experiência em compras, que eu sei bem, né? E dentro dessa sua experiência, eu gostaria de explorar um lado importante que se relaciona aos desafios, né, da área de compras. Né? Que desafios são esses, Fernando? Fala um pouquinho para a gente. Muito legal, excelente pergunta, Paulo. Realmente esses desafios, né, são os desafios do negócio traduzidos para a área de compras. Né? Acho que o primeiro grande passo, né, quando a gente trabalha tanto na área de supply chain como um todo, quanto na área de compras, a gente precisa entender que a gente faz parte de um contexto de negócio que é maior. Né? E a área de supply chain, mais especificamente a área de compras, né, os processos de compras, eles devem suportar de forma proativa as necessidades do negócio. Né? Então, acho que o primeiro passo é realmente entender qual é o nosso negócio,
qual é o portfólio de produtos e serviços que a empresa que a gente representa tem para oferecer para os seus clientes, entender quais são as reais necessidades dos clientes, entender quem são os nossos concorrentes, tanto os concorrentes diretos como os concorrentes indiretos, ou seja, aqueles concorrentes que eventualmente podem fornecer uma solução com uma tecnologia diferente daquela que a gente oferece, que num primeiro momento, por uma questão de miopia, a gente pode não estar enxergando, mas é uma ameaça ao nosso negócio, né? Como diz o Michael Porter, né, um dos gurus da estratégia, a gente precisa olhar sempre para todas as forças do mercado, né? E a área de compras ela precisa entender muito bem esse contexto das forças externas que regem o mercado e, em particular, entender como é que essas forças refletem sobre a cadeia de fornecimento, né? Não só os fornecedores diretos, mas os fornecedores indiretos. Então, dentro do contexto de um mercado que é cada vez mais dinâmico, mais desafiador, acho que o exemplo mais vivo que a gente tem, obviamente, é a pandemia, né? Acho que a pandemia, como toda grande crise, ela traz para nós, obviamente, além das dores, né, que são as mais perceptíveis no primeiro momento, a pandemia traz para nós, né, como toda grande crise, um momento de reflexão importante. E aí a gente precisa parar para entender quais são os impactos, né, desse tipo de crise no mundo dos negócios e, em particular, para o processo no qual a gente trabalha, no caso da conversa de hoje, compras, né? Então, realmente, a pandemia ela trouxe para a gente uma nova dinâmica dentro de toda a cadeia de abastecimento e a gente precisa realmente entender com profundidade como é que isso se aplica ao nosso dia a dia. De uma forma mais geral, obviamente, a gente já vem aí com a tecnologia, né, com TI, com internet, com toda essa questão da possibilidade do trabalho virtual, ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Já tem aí uns 20 anos que a gente conhece a tecnologia. De fato, a gente sempre teve a oportunidade de trabalhar mais tempo de modo virtual. Só que agora, com a pandemia, né, além da tecnologia, né, a gente precisa também, às vezes, daquele empurrão, né, que muitas vezes vem de questões que não são tão racionais. Às vezes, a gente precisa se ver acuado, por exemplo, né, numa situação como de uma pandemia, para poder se lançar para os novos desafios. E eu acho que essa questão, por exemplo, do trabalho virtual é um dos exemplos da mudança, né, do tipo de mudança que as empresas tiveram que implementar dentro dos seus ambientes de negócio para poder lidar com o novo, né? E não só isso, né? Aquelas empresas que têm operações físicas, né, as quais a gente não pode se furtar, tiveram que adotar todo um protocolo de segurança, por exemplo, para manter as suas fábricas rodando, para manter os seus centros de distribuição rodando, para que os produtos físicos pudessem chegar, especialmente os produtos que, num primeiro momento, são os mais críticos, né, do ponto de vista de uma pandemia, obviamente, os alimentos, os remédios e toda a cadeia, né, de supply chain que está por trás. Mas, de toda forma, o resto da cadeia também não pode parar, né? Então, as empresas tiveram que rapidamente criar protocolos de segurança, né? E a área de compras teve um papel fundamental nisso, né? Quer dizer, como é que você faz para muito rapidamente colocar dentro da tua operação máscaras em larga escala, numa escala que você não estava acostumado a ter dentro da sua operação, né? Então, esse foi um desafio típico. Ou como trazer álcool gel no momento em que o mercado inteiro está desesperado em busca do insumo. As áreas de compras foram desafiadas, né? Parece tão simples, né? Vamos colocar máscara e álcool gel dentro de casa e colocar dispensers com sabonete líquido, né? Parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples. Mesmo garantir a vacina da gripe, né, que muitas empresas têm um programa anual de vacinação da gripe, não foi um tema elementar no ano de 2020. Foi um tema bastante delicado, né? E junto com isso vem uma série de desafios, né, de como é que você lida, né, com essa questão da escassez, como é que você se comporta de forma ética perante o mercado, sendo que a sociedade inteira precisa de máscara. Não é só a empresa que você representa que precisa de máscaras. E aí começam a aparecer uma série de questões que sempre foram importantes, mas no momento da crise elas ganham uma importância ainda adicional. Então, por exemplo, o que significa ser ético? Ser ético não é simplesmente não vou roubar, não vou fraudar.
Ser ético significa você estar integrado às necessidades maiores da sociedade. Então, quando você representa um grande grupo, como comprador de um grande grupo, você precisa entender que se você for ao mercado local e comprar todo o estoque de máscaras e de álcool gel, aquilo vai faltar para as famílias. Então, como é que você faz para suportar as suas operações de uma forma conectada com as necessidades maiores da sociedade na qual você está presente? E você precisa se fazer esse tipo de pergunta e precisa buscar alguma resposta, algum tipo de resposta para esse tipo de pergunta, para que você seja um bom representante da tua marca perante o mercado. Isso é muito importante. Quando você é um agente de compras, você está representando a marca da tua empresa. Então, você precisa sempre pensar que quando você está indo ao mercado, você está representando a tua empresa e qualquer ato que você faça, né, especialmente se for uma empresa que tem muita escala de compra, você pode estar afetando as forças do mercado e as forças da sociedade e criar um incômodo para a sociedade. Então, é muito bacana, né, que a gente, como representante de compras, como representante da empresa, possa cada vez mais refletir e enxergar os impactos que a gente pode estar gerando na sociedade, sejam eles positivos e negativos. O Fernando, você trouxe aí alguns elementos que são elementos fundamentais, ou seja, principalmente na preocupação das pessoas, elas devem estar preocupadas com a empresa, com o ecossistema, vamos dizer assim, né? E você trouxe alguns elementos que são desafiantes, né? E, logicamente, tem alguns critérios básicos para que essas pessoas possam, de certa maneira, desempenhar dentro da organização sem causar um grande dano para a sociedade ou para a própria imagem e reputação da própria organização. E você conhece muito bem esse lado. E a área de compras, ela eu vou usar uma expressão aqui, que eu aprendi há muito tempo atrás, ela é a porta de entrada, eventualmente, de uma corrupção, de uma fraude, né? São os riscos que muitas vezes as empresas precisam entender, né? E trabalhar internamente para que não venha a acontecer. Eu gostaria que você tratasse um pouco desse lado, porque compras tem uma série de elementos. Ela tem que conhecer mercado, ela tem que trabalhar o melhor custo, ela tem que, ao mesmo tempo, equilibrar custo com qualidade, né? Fazer contratos. E tem um outro que eu gostaria de explorar contigo também, e que se fala muito, que é a colaboração com o fornecedor, né? O sourcing estratégico, compras estratégicas. Quer dizer, eu estou jogando aqui dentro do seu baldinho aí um monte de temas, mas que está muito vinculado a esses desafios. E depois, lá no segundo tempo, nós vamos falar um pouquinho de futuro, né? Mas nesses desafios da perspectiva do hoje, né? Do fraudar, da corrupção, e que a gente tem enxergado, inclusive, algumas empresas entrando nessa seara aí, e depois acaba causando um desgaste na imagem e até na reputação, Fernando. Esses são temas fundamentais, né? Estamos falando sobre a questão do risco de fraude, né? Realmente, de volta, né? Eu acho que cada vez mais todo colaborador de uma empresa ele deve pensar que ele é um representante da empresa, né? Então ele deve pensar na responsabilidade que ele tem como bastião da ética em nome da empresa, né? Eu acho que cada vez mais as empresas elas têm uma preocupação de se fazer presentes de forma positiva na sociedade, no ecossistema social como um todo, né? Essa questão da sustentabilidade econômica, obviamente, mas também o aspecto ambiental e social passa pela questão da ética. Hoje em dia não basta ser ético. Hoje em dia a gente precisa ser um representante em nome da defesa da ética. A gente precisa promover a ética, né? O mundo, a sociedade, né, a humanidade sempre foi suscetível à corrupção. Então, acho que é fundamental que a gente, como embaixador de uma empresa, e principalmente na área de compras, que é uma área tão suscetível a isso, a gente precisa garantir que os agentes de compras entendam a importância de serem bastiões da ética, dentro da empresa e fora da empresa. Então, quando a gente fala de fraude, obviamente, é muito importante você pensar em processos e procedimentos robustos
que te permitam ter a devida rastreabilidade de todos os processos de compras, tanto no seu nível transacional quanto no seu nível mais estratégico. Então, a questão dos processos é super importante que a gente desenvolva cada vez mais processos mais robustos e tecnologias que suportem esses processos que sejam realmente cada vez mais inteligentes e mais seguras do ponto de vista da fraude. Então, essa acho que é uma frente fundamental na qual as empresas devem investir. Mas tem uma outra frente que é igualmente importante, talvez até mais importante, que é no campo da filosofia, que é no campo conceitual, da conscientização. A gente precisa investir muito na área de compliance das empresas. A área de compliance é uma área que é parceira da área de compras, mas é parceira de todas as áreas de negócio da empresa. A gente tem que trabalhar muito junto com compliance e investir muito na comunicação interna, em primeiro lugar na comunicação interna, junto a todos os funcionários, e, obviamente, os funcionários da área de compras devem ter até uma carga de treinamento especial, né, porque é uma área particularmente sensível. Eu acho que as empresas precisam investir no desenho de políticas de compras, de políticas de concorrência, de políticas de conflito de interesse, de políticas de ética como um todo, relacionadas ao tema ético como um todo, e fazer o treinamento e fazer a reciclagem constante. Eu acho que isso é muito importante. Isso no campo interno. Mas eu acho que vale também, cada vez mais, compartilhar esse conhecimento e essa necessidade da empresa de ter um comportamento ético junto aos fornecedores. Acho que é importante que eles também entendam quais são as políticas da empresa e trabalhem de modo aderente com as políticas da empresa. Então, comunicação é uma área que a gente tem que investir muito para evitar a questão da fraude. E uma outra terceira prática, particularmente no caso de compras, que eu acho que as empresas deveriam cada vez mais incentivar, eu vejo a área de compras como uma área de formação de recursos para todo o negócio, né? E vejo que outras áreas do negócio, eventualmente, poderiam ter seus recursos humanos passando pela área de compras. Então, trabalhar a área de compras como uma área onde cada vez mais as pessoas enxerguem possibilidade de carreira, tanto dentro de compras quanto em outras áreas do negócio. Eventualmente, tem pessoas que passam 2, 3 anos na área de compras e depois vão trabalhar no negócio. Tem pessoas do negócio que vêm trabalhar em compras, passam 2 anos, depois voltam para uma outra área de negócio, enriquecidas. Eu acho que o trabalho da área de compras é um trabalho muito interessante, muito dinâmico, que ajuda a gente a desenvolver uma perspectiva estratégica, uma perspectiva de senso ético, uma perspectiva de processos de controle muito interessante. Vamos fazer o seguinte, Fernando, vamos explorar no nosso segundo tempo aqui o futuro de compras pela perspectiva da mudança de paradigma, da existência da digitalização, como é que a tecnologia influencia isso? Pode ser? Maravilha, esse é um papo muito... Oi, Fernando, que bacana, meu amigo, que fantástica que está sendo essa prosa aqui, falando da área de compras, falando dos problemas que existem em compras e principalmente dos desafios que ali encontro. Gostei muito da pegada da ética que você colocou, afinal de contas, isso é fundamental. Eu gostaria agora de transportar o nosso bate-papo lá para o futuro, ou seja, qual é o futuro de compras? O que vai acontecer em compras em termos de tecnologia disponível, né? O que está por aí, mudança de paradigma, o conceito do total cost of ownership, né? Seja o custo total de propriedade. Fernando, discorre um pouquinho para a gente sobre esses temas e que, na minha visão de supply chain, é fundamental, mas, logicamente, você é um especialista e vive dentro da área de compras. Esse é um tema muito interessante, né? Falar do futuro é sempre uma questão muito fascinante, né, Paulo? O que eu vejo, né? De volta falando sobre tecnologia, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande como humanidade, tem tido nos últimos 20, 30 anos, de desenvolver tecnologia muito rapidamente. A própria questão da lei de Moore, né, que diz que a capacidade de processamento duplica a cada 2 anos, né? Mas eu acho que a nossa capacidade de realmente assimilar a tecnologia, ela não é tão rápida
quanto o desenvolvimento da tecnologia em si, né? Aplicado especificamente isso ao mundo de compras, eu acho que a gente já teve uma evolução interessante na questão, por exemplo, dos ERPs, né? Aqueles programas, né, de integração de informações internas da empresa, cada vez mais fazendo interface com o mundo exterior, inclusive com fornecedores, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. A gente já tem tido também um desenvolvimento interessante de ferramentas de sourcing, ou seja, que estão num nível acima do que a questão do ERP básico, mas eu acho que ainda tem muitas oportunidades para o futuro, no sentido de aumentar a conectividade com fornecedores. A gente precisa cada vez mais dos nossos fornecedores para poder realmente implementar as novas estratégias de negócio. Nesse mundo VUCA, né, dinâmico que a gente vive, a gente precisa que as empresas se reinventem cada vez mais rápido. Para que elas se reinventem cada vez mais rápido, elas precisam desenvolver parcerias de forma cada vez mais rápida. E para desenvolver essas parcerias, a área de compras ela precisa ser uma área mais inteligente, do que ela já é hoje. Eu acho que ela já evoluiu bastante, ela já não é mais aquela área que simplesmente puxava os pedidos de compra no sistema, né? Mas hoje ela já é uma área que já tem uma questão de agregação de valor via as ferramentas de sourcing. Por exemplo, você falou do conceito de TCO, Total Cost of Ownership, né? Ou seja, a visão do custo integral. Não é simplesmente o preço que o fornecedor oferece, mas é olhar para o custo total que aquela solução vai trazer, qual é o impacto positivo que aquela solução pode me trazer do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de nível de serviço e tempo de entrega, do ponto de vista de segurança, que é um tema que sempre foi importante, mas hoje as empresas estão cada vez mais obcecadas por segurança e com razão. É fundamental que a gente cuide da segurança das pessoas, seja colaborador próprio, seja colaborador de parceiro. Nós temos que, junto com os nossos parceiros, olhar para a segurança com muito carinho. A questão do meio ambiente é fundamental. Então, quando a gente fala de TCO, a gente tem que olhar esse pacote inteiro. A gente tem que olhar o impacto social das ações conjuntas que fornecedores e a nossa empresa podem causar para o meio ambiente, para o ecossistema e por aí vai, né? Então, quando você fala de TCO, você precisa ter um sistema, um processo, mais que um sistema, que cada vez mais te dê de forma fácil e organizada as informações para que você possa tomar decisões acuradas. E aí os sistemas de sourcing, eu acho que eles já ajudam bastante nesse contexto, mas mais importante que os sistemas de sourcing é fundamental a parceria com o negócio. Esse processo de tomada de decisão com base no TCO demanda uma colaboração interna com o negócio muito grande. Eu acho que as empresas melhoraram muito no sentido de aumentar essa conectividade interna entre compras e as áreas de negócio, mas ainda tem oportunidade. Tem oportunidade no sentido de melhorar processo, tem oportunidade no sentido de melhorar tecnologia e tem oportunidade de uma ainda maior aproximação interna, né? Eu vejo que as empresas elas já falam muito forte daquela cultura ganha-ganha, que é fundamental, trazer os melhores parceiros para perto e realmente ter um discurso consistente. Muitas vezes a gente tem um discurso de teoria ganha-ganha, mas na prática, nos nossos atos, a gente não consegue executar esse discurso. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de cultura dentro das empresas, eu acho que ele ainda não está plenamente consolidado. E por que não está? Porque as pressões pelos objetivos de curto prazo são tão grandes que a gente acaba, muitas vezes, dando maior prioridade aos resultados de curto prazo. Fernando, muito legal alguns pontos que você trouxe aí para a nossa prosa. Eu queria te desafiar um pouco aqui no seguinte aspecto, principalmente vivenciando esse mundo da pandemia. Ou seja, nós sabemos que tecnologias estão existentes aí, que apoiam a área de compras, né? Tem muita coisa possível de ser feito, né? Inclusive leilões digitais, né? Dá para a gente trabalhar por essa perspectiva, mas quando nós falamos de pandemia, existe uma linha de raciocínio, por assim dizer, de regionalismo e nacionalismo. Nós sabemos que há uma dependência muito grande hoje, por exemplo,
de alguns países do mundo. Eu vou citar aqui a China, a própria Índia, né? Mas a China, que é o hub logístico do mundo e a fábrica do mundo, né? E a China, com o lockdown, causou um monte de problema para um monte de empresas, né? Então, eu tenho aqui conversado com algumas pessoas onde o ingrediente da nacionalização, né, e da regionalização de itens, de peças, componentes, ingredientes, passa a ser uma agenda estratégica nas organizações. Como é que você enxerga isso? Porque, embora exista um papel muito forte pela área de engenharia, compras acaba se envolvendo muito nesse sourcing, ou seja, a pesquisa, a busca, procurar aquele material em algum lugar mais próximo ou até dentro do país. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que na área de compras a gente lida com alguns. Em inglês a gente usa a expressão trade-offs, né? Eu não sei como traduzir trade-off em português, a gente pode falar talvez decisão balanceada, alguma coisa do tipo. E eu acho que essa discussão de globalização versus localização é um dos trade-offs típicos da área de compras, né? Então, é lógico que no momento de pandemia e no momento em que cada vez mais a gente tem consciência do quanto a China é importante para o mundo, hoje a China é a fábrica do mundo, né? Cada vez mais a gente enxerga isso como uma realidade que, de fato, é perene, né? Mas eu acho que é obrigação do bom agente de compras estar sempre monitorando as alternativas que a gente tem de suprimentos sobre uma perspectiva da gestão de risco. Então, a gestão de risco é uma constante da agenda de compras. A gente sempre precisa estar olhando tanto a curto, médio e longo prazo quais são as alternativas das quais a gente dispõe, principalmente para aqueles itens que são mais críticos à nossa cadeia de suprimentos, da empresa que a gente representa, né? Então, a China, em particular, é uma realidade, a gente não tem como escapar dela. A gente precisa entender que muitas vezes, quando você trabalha como empresa, você pode ter maior ou menor possibilidade de influenciar o mercado, né, com relação a decisões de investir numa fábrica no Brasil, mas muitas vezes, dependendo da tua escala, por exemplo, você pode entrar numa outra discussão de trade-off, no sentido de, ok, posso incentivar meu fornecedor a fazer uma fábrica local? Se você tiver escala suficiente para isso, isso pode ser uma discussão interessante. E aí você, de volta à ferramenta do TCO, Total Cost of Ownership, para tomar uma decisão balanceada junto com o teu parceiro, para ver se vale a pena ou não montar uma fábrica no Brasil para ser uma alternativa a essa discussão. E muitas vezes você pode pensar também em verticalizar, aquela discussão do make or buy, que é um outro dos trade-offs típicos da área de compras, né? Se você tiver muita escala, se determinado insumo for muito crítico, eventualmente pode justificar, por que não, considerar um cenário de fazer dentro de casa, né? Em situações muito específicas, muito críticas, muito estratégicas. E a gente precisa tomar cuidado, Paulo, porque aí vem a decisão, né? Vou make or buy, né? Quer dizer, você também não vai verticalizar tudo, porque senão você pode inviabilizar a tua operação, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e aí não é uma discussão só de compras, mas é uma discussão estratégica de negócio, é até que ponto vale a pena para cada empresa influenciar uma decisão de localização ou tomar uma decisão de localização. Eu acho que a gente, sim, deve estar sempre monitorando isso, e, obviamente, a pandemia pode acelerar algumas discussões de localização. Mas a gente precisa também tomar cuidado com uma coisa. No final do dia, a gente precisa garantir a competitividade da nossa cadeia de supply chain no curto, médio e longo prazo. Então, vamos lembrar que, por exemplo, você pode eventualmente tomar uma decisão de localizar demais a tua cadeia, e se você não tomar cuidado, você pode aumentar o custo da tua cadeia em detrimento de uma decisão que pode ter um viés idealista, né, nacionalista, alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa sempre... Não, pode completar. Precisa sempre... Então, a gente precisa sempre ter a sensibilidade de qual é o impacto de longo prazo de uma decisão como essa, né? Então,
eu diria que globalização e localização é um trade-off que a gente tem que estar sempre monitorando, independente da pandemia. A gente precisa sempre estabelecer alternativas de suprimentos que permitam reduzir riscos relevantes do negócio. Maravilha, Fernando. Foram itens que realmente vão agregar muito valor para as pessoas que acompanham o Prosa com Bertaglia aqui. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você. Nós já estamos falando, né, dentro do limite de tempo aqui que a gente estabelece para a querida Prosa com Bertaglia, que é o retorno de 30 minutos, né? E nós estamos finalizando. Foi uma prosa riquíssima, né? Não é uma prosa ao vivo, tomando um cafezinho, né, no Café com História, mas valeu pelo fato da gente ter aqui um contato virtual, né? A ferramenta hoje, ela propicia esse tipo de coisa. Fernando, a minha gratidão para você, né? Muito grato realmente pela sua participação aqui. Um abraço virtual para você, aqui de Itatiba, né? Nessa distância, né? E, meu amigo, vamos passar a pandemia e aí nós vamos tomar um cafezinho, né, em algum lugar aí em São Paulo, ok? Meu amigo, tudo de bom para você. Muito obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui contigo. E realmente, mensagem final, né, para todos aqueles que trabalham com compras e em compras, é uma área fascinante e é uma área de muitas oportunidades ainda a serem desbravadas. Eu acho que nós não chegamos nem no meio do caminho, acho que nós temos muita construção de conhecimento de gestão em compras daqui para frente. Acho que é uma área que deveria ser mais pesquisada pelos acadêmicos da gestão, porque realmente a oportunidade é enorme. E entendo que cada vez mais compras tem que estar sentado na mesa junto com a diretoria, participando da diretoria, porque realmente os parceiros, além de trazerem mão de obra que muitas vezes a gente não tem, trazerem serviços que a gente não tem, trazerem materiais que a gente não tem capacidade de abastecer sozinhos, né, dentro das nossas empresas, eu acho que os parceiros trazem, antes de mais nada, a inteligência que as empresas precisam para se reinventar. Então, essa é a minha mensagem final. E um grande abraço, Paulo. Prazer prosear contigo e com todos os amigos do canal. Um grande abraço e bom dia a todos. Legal. Fernando, ao infinito e além. Né? E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, um abração. Tchau, Paulo. Aquele abraço.